O programa de hoje acontece nas águas do rio mais importante do nosso estado. Ele nasce na Serra da Bocaiúna, no estado de São Paulo, com o nome de Rio Paraitinga. Ao se encontrar com o Rio Paraibuna, ele recebe o nome de Paraíba do Sul. Não saia daí, o seu Esporte Total está no ar. Uma embarcação, alguns remos e uma imensidão. As informações a respeito da origem do remo são pouco precisas, mas há relatos da prática desse esporte muitos e muitos anos antes de Cristo. Há relatos de que as primeiras regatas foram organizadas por barqueiros do Nilo, no Egito Antigo. Na época, eles remavam pela honra de poder participar das nobres procissões funerárias dos faraós. Outro relato dá conta de que na Grécia, em 19 a.C., Enéas, príncipe de Troia, realizou em Eneida uma competição para homenagear o seu pai. Uma disputa entre 4 barcos, movidos por 200 prisioneiros de guerras. Nessa competição, um pequeno detalhe teria chamado a atenção. Esses prisioneiros competiam acorrentados aos botes. Para alguns historiadores, as primeiras competições organizadas entre barcos a remo começaram mesmo em Veneza, na Itália, em 1315, entre os famosos gondoleiros. Quase meio século depois, no estilo amistoso, de caráter festivo, ocorreu um evento em 1715, na Inglaterra, entre as pontes de Londres e Chelsea, no rio Tâmisa. O objetivo do organizador Thomas Doggett, um famoso ator da época, era celebrar o primeiro aniversário do rei Jorge, e desse grande evento participou apenas a burguesia. Mas os burgueses ingleses não queriam apenas um caráter festivo, e logo no final do século XVIII começaram a regulamentar as regatas, e com isso o remo começou a ganhar formas modernas. Assim, com definição de regras, em 1775 foram disputadas as primeiras regatas oficiais do esporte. No século seguinte, em 10 de julho de 1829, no rio Tâmisa, foi disputada a primeira prova da tradicional regata entre as universidades de Oxford e Cambridge. O evento marcou o surgimento do remo como um esporte moderno, porque os participantes compareceram com os barcos reformados e adaptados para as competições. Os barcos para 8 remadores possuíam um timoneiro. Opa! Possuíam o quê? Timoneiro, também conhecido como o Homem do Leme, é o tripulante responsável pela navegação. É ele quem governa a embarcação. No Brasil, relatos do padre Antônio Vieira afirmam que no século XVI, enquanto o país ainda estava sob domínio de Portugal, índios e colonos realizavam disputas de canoas pela costa brasileira. A origem das regatas organizadas em terra da além-mar data de 1566, na região onde hoje conhecemos como Rio de Janeiro. Numa época onde os portugueses e franceses guerreavam pelo nosso chão, a disputa de canoa era a festa de comemoração das vitórias portuguesas. Esse é um dos esportes mais antigos do mundo e também um dos mais completos. Uma prática, um esporte que exige uma força absurda dos membros inferiores, as pernas trabalham muito potentes.
O tronco precisa de uma força de tronco muito potente, né? Os braços em si não trabalham tanto, mas também eles são sobrecarregados, né? Mas é um trabalho contínuo, assim, é um trabalho em conjunto do corpo, até o pé. A gente usa muito o pé, o remador usa muito o pé para desenvolver um bom andamento de barco, né? Os remadores são usualmente muito fortes e possuem elevada capacidade aeróbica, para poderem oxigenar a grande quantidade de massa muscular utilizada nesse esporte. A combinação dessas duas características confere aos atletas uma capacidade física singular, se não única. Antigamente, as embarcações eram assim: grandes, pesadas e feitas em madeira. Hoje são confeccionadas num material muito mais leve, a fibra de carbono. Bom, se nós formos, até a gente costuma brincar de onde vem, né? Se a gente ir na linha do tempo, lá no tempo do avião a lenha, né? No tempo do carvoeiro mesmo, era uma coisa brutal, uma coisa grotesca, assim, né? O porte de um remador era um cara de 2 metros, bons braços, boas pernas, mas um monstro, né? A gente até brinca no sul assim, o cara é um boi, né? O cara é grande. E aí, com o tempo, o padrão de remador foi diminuindo. Porque o que aconteceu? A modernidade, o material mais leve, essas alterações no material, o remo deixou de ser bruto e virou um remo mais técnico. Então, se tu olhar o perfil do remador há anos atrás com o de hoje, não se parecem nem um pouco. Mas assim, se formos botar em padrão técnico, o de hoje é superior e não tem dúvida. Mas se formos botar em padrão físico, antigamente tinha um padrão físico elevado. Pelo excesso, né? O barco era muito pesado. Modernas e olímpicas. O remo chegou à maior competição internacional no ano de 1900 em Paris. As embarcações, já mais leves que as iniciais, se dividiram em algumas categorias. Temos um esquife, que é considerado... Tem uma lenda que reza que o 200, o barco 200, que são dois remadores, cada um portando um remo, né? Então cada um cuida de um lado do barco. Tem uma lenda no remo brasileiro que o 200 é o barco mais difícil. Mas o bom esquife, que é o individual com os 2 remos, esse é o barco que tem a essência, né? Então, assim, temos o esquife, que é uma briga diária entre remador e barco, até se formar uma coisa só. O 200, que o grande lance é que tu não sabe o que o outro remador está pensando, então tu domina uma parte, ele uma parte, e aí se o cara pensar, sei lá, na namorada, o barco vira, né? Temos o 400 e o 4 com, são ambos os barcos 4 pessoas, cada um portando um remo. A diferença do com é que ele vai com o timoneiro, o meu auxiliar, seria, digamos assim, um treinador mais próximo da galera, que mantém a reta, dá a parte técnica, vai cobrando o pessoal. Temos o foreskiff, que é 4 pessoas com 2 remos, que esse barco é um foguete, é um barco muito rápido, muito potente. Temos o 8, né, o nosso bom e velho 8, e aí na real são 9, né, são 8 remando e o timoneiro também. Temos o 200 e a variação do 200 ao 2 com, que é um barco já escasso, já é um barco que fez muita história e hoje se perdeu, que eram 2 pessoas, cada uma com remo, carregando o timoneiro. Segundo as regras, o timoneiro deve ser pesado pouco antes da competição, vestindo somente o uniforme. O peso mínimo permitido é de 55 quilos para os homens e 50 quilos para as mulheres. Nas águas que cortam a planície Goitacá, o remo chegou junto com o século XX, mais precisamente no ano de 1906. O Clube de Natação e Regatas Campista, o mais antigo, foi fundado em 10 de junho de 1906. Poucos meses depois, em 21 de outubro do mesmo ano, nascia o Clube de Regatas Saldanha da Gama, com o nome de Esporte Clube Saldanha da Gama. O terceiro, Clube de Regatas Rio Branco, foi fundado em 24 de janeiro de 1919, com o nome de Esporte Clube Rio Branco. Em pouco tempo, os 3 clubes da cidade caíram no gosto popular.
No início, as provas não eram oficiais. Somente a partir de 1933, as competições passaram a ser chamadas de Prova Clássica Prefeitura Municipal de Campos. Por volta de 1970, o remo de Campos alcançou o seu auge, contando com atletas de nível nacional e fazendo parte até, acreditem, da Seleção Brasileira de Remo, com o apoio dos 3 clubes. Após a década de 80, a prática do remo em Campos começou a perder força. As grandes regatas da Festa de São Salvador já não eram mais tão grandes assim. O esporte histórico, sem apoio ou patrocínio, foi enxergando seu fim. Em 1994, o Clube de Regatas Saldanha da Gama encerrou suas atividades no remo. E no ano de 2002, o Rio Branco também fechou as suas portas para o esporte. Apenas o campista ainda sobrevive, competindo na categoria Master. Se perdeu muito, né? Se perdeu a essência, o coração. Antigamente tinha cultura, era uma coisa, era cultural remar. Hoje é uma coisa mais, a gente luta aí para ter, né, um esporte que agoniza, mas não morre. Buscando reavivar o gosto pelo esporte e principalmente levar uma alternativa a crianças e adolescentes, o projeto Rema Campos conta com cerca de 200 remadores. O projeto Rema Campos, né, já tem há um bom tempo, então ele cultiva, a gente cultiva a prática esportiva na educação, né? A gente concilia o remo com a formação, o encaminhamento desses jovens aí. Que, né, a gente sabe, esse mundo está meio perdido, meio bagunçado, assim. E a gente tenta dar um norte para ele. E o Rema Campos entra muito forte com essa consciência cultural, assim, né? A gente apresenta o remo como prática e temos os ganchos de outras coisas, né? A gente encaminha para o projeto social, a gente caminha para cursos, né? Agora o Universo. Então, assim, ele vem, se ele vai ser um atleta de alto rendimento ou não, mas com certeza na vida diária, né, no ser humano, a gente brinca, da rampa do barco para fora, ele vai ser uma pessoa melhor. Então esse é o nosso objetivo. Tendo isso alcançado, ele vai ser um filho melhor, um irmão melhor, um sobrinho melhor e um neto melhor. Esse é o objetivo do Rema Campos. Marcelo entrou no projeto há 8 anos. O olhar encabulado reflete o menino que ficava sentado na beira do cais, aguardando ansiosamente o momento de entrar na água. E ficava ali, em cima, perguntando, sentado, esperando a hora. Que a felicidade era remar. Estar dentro da água, fazendo o movimento correto. Dedicação, empenho e amor ao esporte. Uma trajetória de lutas e conquistas. Hoje, Marcelo divide o seu tempo entre ser atleta e treinador. Eu consegui coisas com o Rema Campos, que eu iniciei com um projeto social e vim crescendo. O projeto social era uma vez por semana. Eu comecei a gostar, a me dedicar ao esporte, até que eu fui aconselhado a participar mais vezes na semana. Durante a semana, eu só treinava uma vez, era apenas segunda-feira. Aí quando eu fui, me convidaram, né, para participar todas de segunda a sexta e fazer parte da equipe. Eu vim treinando, me empenhando, mostrando para os meus superiores que era aquilo mesmo que eu queria, era estar dentro do remo, que eu gostava do remo, acordar cedo, dormir tarde, tinha escola. E durante o tempo, eles viram que eu estava me dedicando bastante, houve alguns problemas dentro do clube e eles me aconselharam a participar, a fazer parte do projeto como técnico. Então a gente que vem lá de baixo, da vida difícil, porque vim de família humilde também, entendeu? E a gente só vamos chegar ao nosso objetivo se a gente lutar na vida. No próximo bloco você vai conhecer a história do seu Alair, que há 55 anos se dedica ao remo. Não sai daí, eu volto já já.